Eu passaria a doutora Juliana justamente pegando o gancho do que disse o deputado federal Coronel Tadeu, que disse a Laís Soares com relação à questão que no fim é a questão da corrupção, né? Queremos ou não, a questão da PEC e da blindagem envolve uma questão da corrupção. A corrupção é uma questão eleitoral importante no país. Especialmente a partir dos anos 50 do século passado, aqui em São Paulo, principalmente São Paulo era o centro dessa discussão, e tinha um político que usava um símbolo muito fácil, que qualquer um entendia para acabar com a corrupção, que era a vassoura, que começou como vereador, deputado estadual, prefeito, depois governador, depois presidente da República, que é o Jânio Quadros. E aquilo teve um efeito grande na discussão nacional, tanto que nas eleições que ele foi eleito presidente, na época se votava separado presidente e vice, havia um candidato, e votava se você escolhia como você queria, não tinha chapa, né? Na Constituição de 1946, o sistema eleitoral adotado no Brasil era distinto. E um dos candidatos, o Fernando Ferrari, lá de Porto Alegre, quem vai lá, tem uma avenida muito importante chamada Fernando Ferrari, era o candidato das mãos limpas, e sempre fazia que era o candidato que, como vice-presidente, colocava como pauta central a corrupção. Bem, a corrupção dali para frente, especialmente a partir dos anos 70 em São Paulo, foi identificada com um político, que é o Paulo Maluf, isso todo mundo sabe, né? Não é uma novidade, para o bem ou para o mal, certo ou não, né? Mas havia esse tipo de identificação. Bem, chegamos ao pós-resto no século XXI, Lava Jato, Mensalão, Ação Penal 470, Petrolão, e dá voto falar da corrupção. A pergunta é, em síntese, corrupção, ela, doutora Juliana, ela tem cor política? Quer dizer, quando alguém está no poder, o partido X diz que combate a corrupção, e o partido Y diz que não combate. Quando é o inverso, o partido Y diz que combate e o partido X diz que não combate. Como é essa questão dentro da sua análise no campo da ciência política? Então, Vila, a todos aqui, você falou do Jânio Quadros, né? Eu fiquei pensando na música do Varre, Varre, Vassourinha. Que é um slogan fortíssimo, né? Eu queria até rir. O Varre, Varre, Vassourinha foi muito boa, né? É um grande slogan. Muito boa. É uma música muito boa. Olha só, eu vejo a questão do combate à corrupção como uma questão mais republicana do que democrática, efetivamente. Tem uma diferença aqui conceitual. Por quê? Quando a gente pensa no republicanismo, nós estamos pensando em um conjunto de iguais. Se não concordar, eu gostaria que você até falasse para mim também, tá? Pode intervir aqui na minha fala, por favor. Então, mas a gente pensa em igualdade, né? Nós estamos querendo discutir questões sobre igualdade dentro do próprio republicanismo, de certo modo. Na democracia também, no aspecto democrático também, tem uma questão de igualdade, mas ela é um pouco diferente de um aspecto ou outro, do que é republicano, do que é efetivamente democrático. Então, a pauta da corrupção, o que eu entendo é que ela acaba se adequando mesmo a regimes democráticos, o que é muito triste. Eu não sei se eu vou conseguir explicar exatamente o que eu quero explicar, professor Vila, mas você tem uma sabedoria enorme, você pode me ajudar com isso aqui. Se a gente for falar em democracia, sobre direitos, sobre costumes, sobre pessoas iguais, né? Sobre igualdade dentro da democracia, isso pode tudo acontecer e mesmo assim com muita corrupção. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Você pode encontrar valores democráticos sem necessariamente ter um valor republicano muito bem estabelecido. Eu acho que a questão da corrupção é um valor republicano, de igualdade republicana, e isso não está muito bem estabelecido no país. Tanto é que as pessoas acham normal, sabe assim? Elas acham muito legal, assim. Sou super democrático, sou moderno, e sou assim, e sou assado, e faço isso, faço aquilo. Aí você fala assim, bom, da onde saiu tanto recurso? Mas da onde foi o dinheiro tal?
E você tem um discurso progressista assim, mas está saindo dinheiro dali? Como é que é isso? Né? A gente quer questionar isso. E não vale. A questão é republicana, entendeu? Eu acho que é isso. Deputado, eu vou aproveitar, nós estamos indo já caminhando para a segunda parte, indo quase para o final do programa, mas ainda temos algum tempo, daí que eu gostaria que fosse o mais breve possível a resposta dos convidados. Eu vou colocar uma questão para o senhor está aí no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, já que nós falamos de corrupção, há muitas acusações sobre as emendas parlamentares, inclusive uma discussão que envolve a participação do Supremo Tribunal Federal sobre a destinação dessas emendas. O ministro Flávio Dino tem insistido no simples cumprimento da Constituição. A cabeça do artigo 37 da Constituição é muito clara sobre a administração pública direta ou indireta, que deve se pautar por legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Portanto, o que ele deseja é simplesmente cumprir o que parece estranho, a Constituição. Porém, há um choque com alguma fração, vamos chamar assim, do Congresso Nacional, em especial com a Câmara dos Deputados. Eu pergunto ao senhor, de forma sintética, né? Qual a posição do senhor sobre as emendas parlamentares, né? Elas devem ser impositivas ou não, como são, e sobre a questão dos valores? Você me obriga a voltar um pouquinho no passado e explicar como é que surgiram essas emendas parlamentares, não é mesmo? Bom, primeiro é o seguinte, a corrupção não é exclusiva de nenhum tipo de regime político ou regime democrático ou republicano. A corrupção, ela faz parte, a partir do momento em que se vê dinheiro na frente, se a natureza do homem for desviar dinheiro, ele vai desviar independente de lado político, independente de ideologia. A oportunidade faz o ladrão? Não, o ladrão já nasce feito, ele só precisa estar ali no momento certo para poder dar aquela bocanhada no dinheiro. E isso é muito, isso se potencializa cada vez que a gente entra dentro daquele Congresso Nacional e sabe que o que mais acontece é isso. As emendas parlamentares, Vila, elas foram instituídas em 2013 no governo Dilma Rousseff. E por que elas foram instituídas? Porque a Dilma, naquela época, se recusava a distribuir ministérios e cargos para os partidos políticos que estavam aonde? Dentro do Congresso Nacional, no Senado e na Câmara. A partir daí, então, se instituiu as emendas parlamentares, que era uma forma de dar uma bocanhada no dinheiro do governo. Deputado e senador foi feito para legislar e fiscalizar. Somente isso. Não existe essa terceira função na Constituição e me corrijam se eu estiver errado. Portanto, essas emendas não existem. Só que é de 2013 para cá, essa coisa tomou um volume absurdo, porque cada vez mais o Congresso avançou em cima do orçamento federal, no sentido, com aquela narrativa, eu vou dizer claramente, com aquela narrativa podre de dizer o Congresso precisa participar do orçamento, mas já participa, pois é o Congresso que modifica o orçamento. Uma vez que ele modifica, tanto na LDO e depois na LOA, e votam favorável ou não favorável, mas eles votam, eles estão participando do orçamento. Por que no ano seguinte tem que ter dinheiro? Sabe por quê? Porque eles não fiscalizam e muito menos legislam. Então eles precisam mostrar que estão fazendo alguma coisa, e aí vem aquela história, vou entregar ônibus, vou entregar ambulância, vou entregar trator, vou entregar asfalto, vou entregar dinheiro para a saúde. Então virou um jogo político, um círculo vicioso, muito perverso. Se não tiver dinheiro, ele não se elege. Isso está aí, Vila, assim, estou sendo bem sintético, porque eu poderia falar muito sobre isso. E aí vira esse círculo vicioso, que se o deputado não tiver emenda, ou seja, se ele não abocanhar o orçamento federal, ele não volta para a cadeira que ele tanto deseja, e isso o político tem muito medo. Por isso é que vieram essas tais emendas, aí você pode dar o nome que quiser, emenda impositiva, de bancada, emenda de comissão, emenda PIX, emenda do relator, emenda disso, emenda daquilo. O que não falta é tipos de emendas, simplesmente para tirar o dinheiro do Poder Executivo, que deveria administrar o Brasil com aquele dinheiro, e muitas vezes não administra justamente por conta de um Congresso que põe ali um freio. Isso eu digo para todos os governos, tá?